A minha pergunta é: quais línguas eram aquelas em Atos 10:46? Cuando os apóstolos falaran en lenguas, otras lenguas, línguas extrañas, os ouvintes saberão, entenderam o que ele está falando. Vamos voltar em Atos, que o irmão citou. Porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Magnificar a Deus. Ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Como significa magnificar a Deus? Exaltar Ele, né? Louvar Ele. Qual língua eles falaram? Vamos ler em Atos 2 o que aconteceu quando os apóstolos estão falando em língua em Atos 2:6. Ouvindo-se, pois, aquele ruído, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Os apóstolos estão falando em línguas, mas a multidão que estava reunido em Jerusalém, confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. 7. E todos pasmavam e se admiravam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses que estão falando? Como é, pois, que os ouvimos falar, cada um na própria língua em que nascemos? Nós, partos, medos e elamitas, e os que habitamos a Mesopotâmia, a Judeia e a Capadócia, o Ponto e a Ásia, a Frígia e a Panfilha, o Egito e as partes da Líbia próximas a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Os apóstolos falaram em línguas, os ouvintes entenderam, porque eles estão falando em língua de nascença dos multidão, como língua dos partos, medos, elamitas, língua dos habitamos que em Mesopotâmia, a Judeia, a Capadócia, Ponto, Ásia, Frígia, Panfilha, Egito, partes da Líbia, próximas a Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Ouvimos-los em nossas línguas falar das grandezas de Deus. Voltando em 10:46, que o irmão citou, porque os ouviram falar línguas e magnificar a Deus, falando sobre falar das grandezas de Deus. Eles entenderam a língua deles. Os apóstolos, pelo Espírito Santo, mesmo eles são hebreus, falando a língua hebraica, mas naquele tempo, os apóstolos falaram árabes, Mesopotâmia, língua dos egitos, cretenses, Panfilha, Frígia, etc. Não como a língua aqui no Brasil. Não é língua, porque ninguém entende. E se você vai falar e ninguém entende, você não deve falar. Vamos ler, 28. Mas, se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Não falar na igreja, falar com Deus, silenciosamente. Porque ninguém vai entender, você está perdendo tempo. Ninguém entende, você vai falar. Os ouvintes não sabem o que ele está falando. Deve calar, deve fechar a boca. Se ninguém entende, fechar sua boca. Falar com Deus, não na frente da igreja. Vamos ler. 14:9. 1 Coríntios.
Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Falando ao ar. Por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Prestar atenção, irmãos brasileiros. Há tantas espécies de vozes no mundo. Nenhuma deles sem significação. Cada voz no mundo tem significado. O que significa, irmão Rodel? Cabritos ou ovelhas. Voz dos cabritos. Sim. Miau. Miau. O que significa? É voz dos gatos. Canta do galo. Você pode distinguir? Por quê? Tantas espécies de vozes no mundo, nenhuma delas sem significação. Cada voz iau, tem significado. Vamos continuar em 11. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vós, já que estáis desejosos de dons espirituais, procurai abundar neles para a edificação da igreja. 11, irmão Rodel. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala. E o que fala será estrangeiro para mim. É nada. Eu vou falar. A voz que está dizendo não tem significado para você. Você será estrangeiro. E eu também será estrangeiro para você. Por isso, estamos esforçando de aprender português. Mesmo que nos falta a palavra português, nós não temos a pronunciação correta, a palavra português, porque mesmo que você não entende plenamente, porque você conhece a espécie de voz, por exemplo, eu vou usar isso, irmãos brasileiros, para você entender. Sem a palavra, vou usar voz. Sem palavra, né? Mas você pode conhecer a voz. Eu vou colocar palavra. Manhã tão bonita, manhã na vida uma nova canção, cantando os teus olhos, teu riso e tuas mãos, pois há de haver um dia em que virás das cordas do meu violão, tão feliz na manhã deste amor. Você sabe a canção, né? Porque eu estou falando português. Cantará el corazón
la razón de vivir. Cantará sin hablar ni sentir. Não é estrangeiro para vocês, né? Porque você sabe o significado da voz e o significado da palavra. Como o irmão, Deus sabe o que eu quero dizer quando está dizendo nhau, nhau. Voltando ao 1 Coríntios 14, 10. Há, por exemplo, tantas espécies de vozes no mundo, e nenhuma delas sem significação. Vozes têm significação. 11. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. Isso é o apóstolo Paulo que está dizendo. Se, pois, eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala, e o que fala será estrangeiro para mim. 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Nada, vano, porque ninguém entende. A palavra que você deve dizer é palavras compreensíveis. Pode ser entendido pelos ouvintes. Mas se você está falando, ninguém entende. Você falando ao ar, quer falar ao ar. Por isso, irmãos, eu mesmo que eu tenho, pode falar mais ou menos 10 línguas. Esforçando muito falar em português, porque você não vai compreender. Pode falar em muitas línguas, né? Nas Filipinas temos 171 línguas. Pode falar pouco inglês, pouco espanhol, pouco português, pouco ilocano, pouco... Irmão, ele pode falar poucas línguas, mas eu não posso falar isso na frente de vocês, porque você não vai entender. Porque vocês são brasileiros, fala português. Falar nas coisas que mesmo você não entende é tolice, de acordo com a Bíblia, porque você vai falar ao ar. Graças a Deus, irmão. Kawang.